Paulo Júnior. Paulo, acho que a gente tem que fazer uma reflexão aqui em torno de tudo aquilo que a gente disse ao longo dos últimos meses, para compreender qual foi o resultado de diversas campanhas, sendo que a da Justiça Eleitoral foi a mais emblemática e a mais marcante, né, associada à ideia do interesse dos jovens de 16 e 17 anos pela obtenção do título de eleitor. A gente precisa lembrar, Paulo, que o voto no Brasil ele é compulsório, né? Ele é dito obrigatório, na verdade é o comparecimento à justiça eleitoral. Né? É dar satisfação para a justiça eleitoral que você está vivo. Você pode votar, mas você pode se abster. Mas vamos votar, pessoal, vamos votar. É importante votar, a despeito de suas opções, de suas escolhas e preferências. Vamos votar. Né? Mas para os jovens de 16 e 17 anos, o que é raro no mundo, poucos países. E para as pessoas com mais de 70 anos, o voto passa a ser facultativo. Um sujeito, um senhor, a senhora de 70 anos ou mais, esse já tem o título, né? E aí tem os documentos de identificação, sabe onde a associação eleitoral vai lá, resolve o problema e pode não ir. Mas o menino, a menina, o jovem, né? o jovem rapaz, a jovem moça, esse precisa da obtenção do título. E aí a gente estava percebendo que estava meio devagar, Paulo. E aí a justiça fez uma campanha gigante, atores de Hollywood se envolveram, teve gente criticando, mas é impressionante porque as pesquisas mostram que os que criticaram podem ser os beneficiados, mas é que algumas pessoas têm dificuldade de ler pesquisa, de se informar. É tudo no sentimento. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E política com achismo pode até dar certo no curto prazo, mas no longo prazo, no médio prazo, só dá errado. Mas vamos lá, Paulo. Então, deu certo ou não deu certo? Deu. Cerca de 2 milhões de meninos e meninas efetivamente foram à justiça eleitoral. Muitos deixaram para o último dia. E aqui, a gente fez o nosso papel e estimulou bem antes do limite, hein, Paulo? Vamos lembrar disso. Faz meses que a gente está dizendo, faz semanas que a gente está dizendo que o prazo era maio. Eu até cheguei a errar a data, eu falei 6, era 4. Mas, eu falei isso lá atrás e corrigi mais perto. Paulo, a notícia é boa. É muito mais do que em 2014 e muito mais do que em 2010. Os percentuais, do que em 2018, perdão. Os percentuais chegam aí a 50% de aumento. É isso mesmo, garotada. Vamos para a urna. Avança a democracia. Avança. Acabou? Podemos falar? A gente fica todo mundo quietinho participando aqui do podcast. Pronto. Pronto. Agora todo mundo pode falar, né? A gente ficou todo mundo quietinho aqui te ouvindo. Mas podia falar. Todo mundo ficou quietinho. Só tá eu e a Roberta com a tela aberta, bem que você falou, né, Roberta? A gente vai falar com os jovens, fizemos um programa hoje. Então, Tá ouvindo, Marcos? Você ouviu? Tainá de Alfenas. Boa, boa. Marcos de Poço. Lilian, você é de onde? Não, tem de Ouro Preto. De onde você é, Lilian? Eu sou de Poços. Poços, a pergunta que eu sempre faço para Poços de Caldas é: aquele monotrilho funciona ou não funciona? Não. Lilian, não fala uma coisa dessa. Não funciona. Acho que só funcionou uma vez. É meramente decorativo isso? Na verdade, é para juntar bombinhas. Ainda existe? Existe, mas acho que nem tem como mais funcionar o monotrilho. Lilian, como você pôde perceber, eu já sou um senhorzinho, né? Já tenho quase 50 anos de idade, né? Então, você sabe que eu me lembro daquele monotrilho quando eu era criança, cara.
Eu fui para a Apóstolo, devia ter uns 12 anos a primeira vez, e me chamou a atenção porque cada carrinho tinha uma cor diferente, tá? Uma coisa meio decorativa. Então, quer dizer que o negócio nunca funcionou. Quer dizer, funcionou uma vez, de acordo com o que você acaba de nos dizer. Que beleza. Que beleza. É uma tristeza esse mundo, mas paciência, paciência. E tem a galera de Alfenas, é isso? Tem a Tainá, né, Tainá? Olá, sou sim. Boa. A Alfenas tem uma faculdade de agronomia potentíssima, né? Faculdade muito legal. Não tem? E eu tenho um amigo que é daí, que é dono de uma loja de cerveja aqui do lado da minha casa, que às vezes, de vez em quando, eu me perco, acabo lá, assim, sem querer, e tomo uma. Certo. Boa. Mas tem uma faculdade forte aí, não tem, Tainá? Olha, tem sim, tem a Unifal, né? Onde eu estudo, Unifal. tem a Unifenas também, né? A escola particular. São ótimas. Boa, boa, boa. É, eu lembrava disso. Quais outras cidades, Yuri? Você tá vendo? Eu tô bom de Minas Gerais, cara. Ouro Preto. Tá, tinha Ouro Preto lá em cima. Quem que é? Quem é? Não é a Ágata é de onde? A Ágata ela é nova hoje. Oi, Ágata. Sou de Pós-Caldas, ela está escrevendo. Pós-Caldas também. Boa. O outro vai fazer agronomia em Alfenas. Chique demais. Difícil entrar lá, viu? Vestibularzinho dolorido, não é fácil, não. Pelo menos na época de moleque não era fácil, não. É a Miriam, né, Tainá? Que é de Ouro Preto, né? Que ela falou que vai entrar mais tarde. A Miriam, né? Foi de ontem. Acredito eu que sim. É, ela mesma. Falou que está entrando. Mas pode começar com você fazer o bate-papo. Os meninos são todos seus. Ouro Preto, em 2016, eu viajei com o então prefeito eleito, que eu não sei nem se foi reeleito ou não. Ah, lá não vou te falar, não. Lá para Londres, para a gente conhecer lá as PPPs, parcerias público-privadas. Yula, me dá 3 minutinhos, só deixa carregar aqui o... Tá, então tá bom, então a gente vai bater o papo. Ó, já está em 58%, é que eu tenho que mandar o arquivo que eu gravei. Tá, verdade, você tem que mandar. Eu tenho que prestar atenção nisso e aqui, deixa acabar isso. Então tá bom. 60%. Então eu vou falando. A Roberta aqui, que está do meu lado, eu vou te apresentando enquanto vai carregando. Ela é do grupo de escoteiro. Legal. O Marcos é do ensino médio, né, Marcos? Isso, segundo ano. A Ágata, você é do ensino médio também? Boa. Isso, do terceiro ano. Gabriel também, né, Gabriel? Do terceiro? Não, sou do segundo, sala do Marcos. Sala do Marcos, tá. A Lilian? Sou do segundo. Da sala do Marcos também? Sim. Show. Tainá de Alfenas e a Lívia? Do terceiro ano também da escola do Marcos? Também. E o Vinícius aqui, todo mundo da sala. Ó, Marcos, obrigada, viu? Você trouxe a galera toda. O Vinícius também é do Grande Estudantil, da mesma turma do Marcos, né, o Vinícius? Isso mesmo. Boa noite, Yula, Humberto. Acho que é um prazer estar falando aqui com vocês. O Edmundo foi uma das escolas que mais abraçou o projeto. Né? A nossa escola tem um engajamento no movimento estudantil muito forte. E está todo mundo aqui. Né? E, como diz o nosso projeto, né, Yula? Bora sair do sofá e vamos ter um excelente papo hoje. Só para te falar, Humberto, esse menino aqui, o Vinícius, com 16, né, Vinícius? Em 2024 ele já falou que é candidato a vereador. Genial. Genial. Verdade. Mas tem que ser mesmo. Coisa fantástica. Faz um trabalho aqui na liderança do movimento estudantil muito forte. Estamos em todos os lugares, escolas, associação de bairro. Estamos trabalhando bastante para fazer uma cadeira jovem na próxima legislatura. Já fala até como político, né? Incrível. É assim mesmo que tem que ser. Tem que ter orgulho disso. As pessoas têm que ter orgulho de querer fazer parte das coisas. Isso é fantástico. Fantástico. Né? Isso é absolutamente essencial.
né? Muito bom. Fico muito feliz de poder participar de algo com esse nível de interesse das pessoas pela política. Então, não, a turma aqui gosta de falar de política, viu? Quem está aqui, viu, Humberto? A galera é de movimento mesmo. A Giovana, você que é de Ouro Preto, né, Giovana? Não. Ela está procurando Ouro Preto, hein? Eu estou procurando. Oi, aí a Giovana. É a Giovana. É, Giovana. Eu sei que alguém é de Mauá. Sou sim, achei Ouro Preto. Achou Ouro Preto, olha lá. Olha, como é que chamava o prefeito aí, cara? Como é que era o nome dele, cara? Como é que era o nome do prefeito, Foi eleito em Giovana? 2016. Eu não sei se ele foi reeleito em 2020. Eu acho que não foi. Eu acho. Posso estar errado, né? A Giovana que vai ter que falar. Eu vou ter que procurar no Google. Ele era o cara, era dono de um hotel, tinha sido vereador. Rapaz, como é que era o nome do prefeito? Era o... 2016? Ele foi eleito em 16, aí ele governou 17, 18, 19, 20, não sei se foi reeleito. Né? Então, eu não lembro. Peraí. Não lembro mesmo. Júlio Pimenta? Júlio, exatamente. Isso, do pé, é isso mesmo. Conheci Júlio Pimenta. Júlio Pimenta. Acho que não reelegeu. Mas posso estar enganado. Bom, Iola, chega de te enrolar, chega de enrolar. Então tá. Já mandei aqui o meu negócio embora, ó. Só mandando aqui para a galera, ó. Conversar, mandar e um adeus para a galera da Rede Vida de Televisão. Hoje às 11 horas da noite estaremos lá. Vamos lá. Vou até com a camisa da Rede Vida. Não vou tirar. É. Bom, pessoal, então agradecer muito a Iola pelo convite de estar aqui com vocês. Acho que me apresento rapidamente, né, Iola? Não sei como você quer fazer. Não, você, agora é de você. A gente já estava conversando, batendo papo, né? Agora é com você. Boa, então vou me apresentar rapidamente para vocês, vou contar um pouco do que eu tenho feito ao longo dos últimos anos aí em torno da política, né? Porque que eu talvez seja uma pessoa que posso minimamente contribuir com o debate de vocês, tentar contribuir com o debate de vocês. E quero ouvir vocês, cara. Eu acho que política é um tema que a gente é muito acostumado a ouvir dizer que a gente não tem que saber ou que a gente não precisa se envolver, etc. Isso é meio senso comum, assim. Mas eu tenho estudado muito a participação do jovem na política, a participação da mulher jovem na política, e acho que a gente vai aumentar a nossa chance de se aproximar disso, gostar disso, pelo menos respeitar isso, quanto mais a gente souber coisas a respeito disso. Então, eu estou à disposição de vocês para a dúvida que for menos uma. Eu não digo, por razões óbvias, né, em quem eu vou votar, o que eu acho do governo, que partido que eu prefiro. Isso não é meu papel. Isso não é meu papel de educador. Esse é o meu papel de cidadão. E aí eu tenho que saber ser cidadão nos lugares em que eu sou cidadão e tenho que saber imaginar que eu sou educador nos lugares em que eu sou educador. Então, aqui eu fui convidado como um professor, enfim, então acho que, claro que não vai caber as minhas preferências pessoais. Mas quaisquer perguntas que vocês queiram fazer, fiquem completamente à vontade. E se eu achar que está entrando muito no meu campo pessoal, eu só vou dizer, isso aí eu prefiro falar outro dia. Aí quando a galera fizer 18 e puder tomar um refrigerante de adulto, eu respondo. Mas enquanto isso, não. Mas meu nome é Humberto, né? Não precisa chamar de professor. Senhor, então, sem quem me chamar de senhor, eu vou derrubar da tela aqui. Eu vou sair dando derrubar aqui. Não pode chamar de senhor de jeito nenhum. Mas eu me chamo Humberto Dantas, Humberto. Eu sou formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. E aí eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. E terminei no ano passado o meu pós-doutorado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. Então eu sou um acadêmico, enfim, eu cumpri todas as etapas que a academia me permitia cumprir, talvez falte livre docência, mas acho que isso é muita coisa para a minha vaidade, que já foi longe demais na minha vida, então acho que eu não preciso tentar mais isso na minha vida. E eu não tenho conhecimento suficiente para fazer uma coisa dessa, então estou fora. E desde 1999 eu sou professor universitário, passei por várias universidades, passei por várias disciplinas em várias universidades, até aula de
sociologia e antropologia da nutrição eu dei na vida, né? Porque quando a gente é professor, a gente às vezes não escolhe muita disciplina que a gente quer ministrar. Mas muita aula de política, muita aula de sociologia, participo de muitos cursos de graduação e pós-graduação. Conheci a Iula, por exemplo, num curso de pós-graduação, né, num master em liderança e gestão pública, e foi assim que a gente começou, que a gente se conheceu, que a gente desenvolveu, começou a nossa amizade e essa admiração pelo trabalho dela, né? E eu estou aqui hoje, então, para falar um pouco sobre política. E eu queria dizer para vocês que a primeira forma da gente pensar a política, enxergar a política, compreender a política, é escolhendo ou colocando uma causa na nossa vida. Né? Acho que todo mundo que consegue colocar uma causa coletiva na sua vida, mesmo que não reconheça, ou mesmo que não queira reconhecer, está fazendo política. Então, por exemplo, a galera do Grêmio Estudantil. Cara, isso é uma causa. Que causa é essa? A representação dos interesses da coletividade dos estudantes diante da escola. Né? Inclusive, existem leis que garantem a existência dos Grêmios Estudantis. Então, toda vez que uma pessoa diz eu vou formar o Grêmio, ou eu vou fazer parte da chapa do Grêmio, ou eu vou me candidatar no Grêmio, ou eu vou me aproximar do Grêmio, essa pessoa está interessada em algo associado à ideia da participação ou da defesa dos interesses dos estudantes de uma dada realidade, no caso de uma dada escola, em relação a, por exemplo, a direção da escola, os professores, né, a própria Secretaria de Educação, a Prefeitura, o Governo do Estado, aí vai depender se a escola é estadual, se a escola é municipal, ou mesmo a uma instituição privada, uma entidade privada, se a escola é privada, e assim sucessivamente. Mas esse é o primeiro ponto. Assim. Então, mesmo que pareça ser uma coisa do seu cotidiano, e que você diga, não, mas isso é da minha escola, isso não é política, a primeira forma de se conceber e de se entender política é pensando em colocar uma causa na sua vida. A Iula, por exemplo, falou que a Roberta é ligada ao movimento dos escoteiros, por exemplo. Não deixa de ser uma atividade política, não deixa de ser uma atividade em que um grupo de pessoas, sob um determinado método, se organizam e se reúnem para promover algum tipo de ação, né? Boas ações, né? Tem muita essa lógica da boa ação na lógica dos escoteiros, tem muita a questão de se compreender enquanto um grupo, de representar valores dentro da sociedade. Então, percebam, claro que você pode dizer, não, mas os escoteiros não tem nada a ver com partido, não tem nada a ver com eleição. Eu compreendo completamente e sei que é isso. Mas defendem-se princípios que provavelmente podem, democraticamente, destoar, se afastar um pouco, não ser condizente com princípios de outras organizações, de outras pessoas que se organizam em torno de outras causas, por exemplo. Quem é melhor ou quem é pior? Se todos estiverem dentro da lei, dentro da regra, não existe melhor ou pior, só existe diferente. A pessoa vai dizer assim, Berta, mas isso é óbvio. Alguém consegue achar óbvio nesse país, nesse instante que nós vivemos, no mundo, mas vamos ficar no Brasil, alguém consegue achar óbvio que alguém simplesmente respeite o outro por ser diferente? Porque definitivamente não é isso que a gente tem visto no Brasil ultimamente. Né? As pessoas não se respeitam por serem apenas elas, entre elas, diferentes. Isso se protagoniza no esporte, no futebol, na religião, nas igrejas, né? Em questões de gênero, em questões de sexualidade. Ou seja, as pessoas têm uma dificuldade gigantesca de olhar para o outro e simplesmente dizer, puxa vida, por alguma razão, seja ela natural, seja ela de opção, seja ela de consequências da vida, seja ela das mais diferentes combinações possíveis, aquele indivíduo, aquele ser, aquele sujeito, aquele ser humano que está na minha frente é diferente de mim. Seja no ser, seja no pensar, seja no ser, seja no agir. É diferente de mim. Só. E aí você vai perguntar, melhor ou pior? Nem melhor, nem pior. Apenas e tão somente apenas diferente. E do uso das nossas diferenças, a gente também se aproxima. Então, a partir do instante em que eu me entendo e me defino e me percebo e me concebo numa lógica plural, eu começo naturalmente a me aproximar de pessoas que têm comigo algum tipo de lógica de empatia. Vou me aproximar desse grupo porque eles professam a mesma fé que eu,
vou me aproximar desse grupo porque eles têm as mesmas percepções ideológicas que eu, os mesmos interesses políticos, os mesmos interesses sociais, estudamos na mesma escola, somos da mesma família, temos amigos em comum e etc, etc, etc. O exercício dessa diversidade e desse reconhecimento de quem nos é mais distante, apenas distante, e de quem nos é mais próximo, e nós desejamos nos aproximar, conviver, pensar e fazer e agir, e não é incomum também que a gente troque de grupo, né? Às vezes a gente tem determinados amigos numa determinada fase da vida, depois a gente começa a se interessar por outras coisas, se afasta de um, vai gostar do outro, né? Mantém contato em um determinado grupo, não mantém em outro, às vezes a gente faz bobagem, né? Fala mais do que devia, né? Briga com alguém, talvez isso é da vida, não vou entrar nesses detalhes, mas aonde eu quero chegar com isso? No fato de que as leituras que nós fazemos do mundo nos aproximam e nos distanciam, mas não faz de ninguém melhor ou pior do que outras tantas pessoas, a não ser, né, mais próximos ou mais distantes dos nossos interesses. Se só isso, por mais básico que isso possa parecer, se só isso fosse percebido por nós todos enquanto sociedade, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós viveríamos num mundo infinitamente melhor do que o mundo que a gente vive. Se o simples fato de eu dizer, puxa vida, aquela pessoa ali me parece, ou eu sei que está muito distante de mim, mas ela tem as razões dela para ser daquele jeito, e eu tenho as minhas para ser desse jeito. Ela me respeita, eu respeito ela, e a gente divide o mesmo espaço na Terra, estava resolvido. Muita morte resolvida, muito conflito resolvido, muita briga resolvida, muita agressão resolvida, muita intensidade resolvida, muita ameaça resolvida. Só que não é neste momento que nós estamos vivendo. Não é por isso que nós estamos passando hoje no planeta Terra. Portanto, perceba, eu não estou fazendo crítica a governo, a partido, a candidatura, a nome. Não. É uma tendência da humanidade. A gente está assistindo um país invadir o outro porque ele não reconhece legitimamente o direito do outro de se associar a outros países. E entende que essa associação com outros, que são diferentes de si, ameaçam a sua soberania, sem necessariamente isso ser verdade, né? E acusa ou justifica essa invasão por uma lógica histórica associada a questões relacionadas a acusações muito sérias. Um país dizer que está invadindo o outro porque o outro é nazista ou porque está promovendo práticas do que se convencionou chamar de neonazismo, precisa de provas infinitamente mais contundentes e significativas do que simplesmente dizer eu sei que existem. Porque, com todo respeito, infelizmente, né, todo país tem esse tipo de gente, né, convivendo da forma mais obscura e estranha nas suas entranhas. O que eu estou querendo dizer com isso? Infelizmente, todos os países têm quem se autodenomina neonazista em nome de alguma coisa que é absolutamente incompreensível. Isso não dá ao país vizinho o direito de invadir nenhuma nação para dizer que vai resolver esse problema. Quem tem que resolver esse problema é a justiça de qualquer país sério e democrático que tenha por objetivo combater a lógica da disseminação de valores dessa natureza. Então, pessoal, percebam, não é sobre nós, Brasil, é sobre nós, seres humanos. Nós estamos nos tornando expressivamente intolerantes aos diferentes, estamos confundindo liberdade de expressão com liberdade de agressão. Liberdade de agressão ninguém tem contra ninguém, a não ser o aparato do Estado, por meio da polícia, quando funciona bem em relação a algo que esteja fora da ordem daquilo que se estabelece em termos legais. E ainda assim, existem limites expressivos, métodos e formas dessas ações ocorrerem. Então, acho que esse é um primeiro ponto, pessoal. Então, a atuação política é a capacidade das pessoas se aproximarem de causas de forma coletiva em nome de uma determinada narrativa, de uma determinada ideia, de um determinado desejo comum, de um determinado método, em torno, né, da prática minimamente razoável da sua liberdade de associação e da sua liberdade de expressão. E ambas as liberdades absolutamente limitadas pela nossa Constituição, porque nós, enquanto sociedade, desejamos assim. Então, eu não sou livre para falar o que eu quiser e eu não sou livre para me juntar com outras pessoas para juntos nós fazermos
o que nós bem entendemos. Mas nós temos limites bem amplos, bem extensos, e dentro desses limites, aí sim, a gente pode minimamente dizer: eu quero isso, eu gosto assim, eu faço desse jeito, eu penso dessa maneira e coisas dessa natureza. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa considerar em termos de o que seja a participação política. Aí vem o segundo ponto que diz: bom, beleza. Então, pensando nisso, e lá em 2002, por aí, nossa, 2000, bom, eu não vou perguntar aqui quem era nascido em 2002. Eu ia falar isso. Porque é capaz de sobrar muito pouca gente, né? Mas muito pouca gente. Então, deixa para lá, né? Deixa para lá. Mas em 2002, entre 2001 e 2002, agora eu fui mais para trás, né? Eu já estava fazendo mestrado, né, em ciência política, e um dia, assim, numa conversa informal, as ideias surgem assim. Uma galera estava reunida, tomando cerveja, depois da aula, aquela coisa que a gente faz quando é jovem, quando tem um pouco de tempo, quando falta um pouco de grana, tomando ali uma cervejinha, todo mundo bota a moeda ali, vai lá buscar, agora é sua vez, pô, acabou meu dinheiro, não vou ter dinheiro para o busão, me dá uma carona, aquelas coisas assim. E falando, cara, a gente precisa decodificar a ciência política. A ciência política é uma ciência complicada. A ciência política é uma ciência que tem empregado, que tem se utilizado de muitos métodos complexos para procurar respostas para suas hipóteses, para os seus fenômenos, né, para os seus objetos de pesquisa. Então a gente precisa tentar pegar o que a ciência faz de mais sofisticado, espremer, ajustar, arrumar, dobrar e fazer sair de uma maneira fácil, de uma maneira simples, né? De eu chegar, por exemplo, nas periferias de São Paulo, nas escolas de ensino médio, e entrar para conversar com a galera ali de 16, 17 anos e conseguir dizer para o cara da importância do voto, da importância da participação, da importância da política, do impacto que a política tem na vida dele. E para isso a gente precisa pensar em dinâmicas, em falas fáceis, a gente precisa... não precisa trazer esses caras para o nosso mundo. Pelo contrário, a gente precisa levar esse nosso mundo para a vida desses caras. E aí pesquisar a música, ouvir a letra das coisas que os caras estão ouvindo, sentir o ritmo que os caras sentem, olhar para a arte que o cara olha, ver as coisas que o cara vê, falar um pouco minimamente da linguagem e tentar explicar e levar isso para adiante. Bom, foi difícil, né? Cientista político não é gestor, então cientista político vive muito no campo das ideias, na hora de botar as coisas em prática demora, mas chegou um determinado momento que a gente conseguiu fazer a coisa acontecer, e lá se vão 20 anos, mais de 1.000 turmas formadas de jovens, predominantemente de jovens, nas periferias da Grande São Paulo. Quando a gente fala Grande São Paulo, a gente está falando de um conglomerado de 39 municípios, quase 20 milhões de pessoas. É um negócio muito louco, né? Territorialmente muito pequeno, quase 10% da população do Brasil enfiada nesses 39 municípios, empilhados um em cima do outro, 20 milhões de pessoas, e a gente tentando chegar, né, nessa galera. Se você me perguntasse, mas com quantas pessoas vocês falaram? Eles iam falar 1.000 turmas, vezes 50 pessoas por turma, eu falei com 50 mil pessoas. 50 mil pessoas não elege um vereador em São Paulo. Não elege um deputado estadual em São Paulo. Não elege um deputado federal em São Paulo. Aí a galera fala, mas você queria ser candidato? Não, eu não queria ser candidato a nada. A minha escolha é outra. A minha escolha é outra. Mas eu valorizo muito quem escolhe se filiar a um partido, seja ele qual for, né? Se apresentar para o eleitorado, se mostrar como uma opção, quanto mais consciente for esse discurso, essa opção, essa vontade, esse desejo, e etc, etc, etc. Então, é muito legal. Dia desses, viu, Yula? Uma colega sua de pós-graduação, secretária municipal em São Paulo, secretária municipal da maior cidade do hemisfério sul do planeta, me mostrou um caderno de escola em que ela disse assim, olha o que está escrito aqui na beira do meu caderno. Eu falei, que caderno é esse? Ela falou, esse caderno é um caderno do curso que eu fiz na Pastoral Fé e Política da Igreja Católica em Osasco, que é uma cidade aqui da Grande São Paulo. Eu falei, com quem que você fez esse curso? Ela falou assim, com você. Eu falei, você foi minha aluna na igreja? Ela falou, fui. Olha o que está escrito aqui, Está decidido. Vou fazer gestão pública na USP.
passou e é secretária municipal. Né? E quem sabe um dia, se for o desejo dela, pode até ser uma candidata. Mas é secretária municipal. A gente está falando da senhora Vivian Satiro, que é sua amiga de curso, né? Que me deixou emocionadíssimo quando ela me trouxe a foto desse raio desse caderno que eu queria para mim, mas ela disse que não vai me dar o caderno. Então, pessoal, essa é a minha causa. A minha causa de vida passou a ser reunir meus pares, as pessoas que estudam política como eu estudo, e tentar viabilizar o máximo possível a ida dessas pessoas, desses jovens, alguns caras mais velhos que eu, outros bem mais jovens que eu, outros fazendo graduação, fazendo mestrado, fazendo doutorado, né? E colocar essas pessoas onde elas podem falar e onde elas precisam ser ouvidas. Hoje, por exemplo, eu recebi a notícia vindo para casa que mais uma construtora, já é a terceira construtora que eu vou trabalhar, quer palestra sobre a importância do voto nos canteiros de obras para os servidores da construção civil. Então, isso é outra coisa incrível. Esse eu vi um projeto seu que está no... Eu achei muito legal. Você vai lá na obra mesmo, né? Vou, de capacete, tudo. Bota capacete, bota EPI, né? Equipamento de proteção individual. Entra dentro da obra, para a obra, pega uma caixinha de som, pega o microfone, galera, vamos falar aqui da importância da gente participar, nada de desanimar, nada de achar que é obrigação, nada de se afastar, e faz dinâmica. Quem aqui pega busão? A galera pro lado. Quem aqui odeia o trânsito? A galera pro lado. Quem aqui precisa do posto de saúde pública para se tratar? A galera. Quem aqui estudou escola pública? Galera. Porra, velho, e vocês estão duvidando que a política tem um impacto gigante na vida de vocês? Vocês estão loucos? E aí começa a brincar, e vai falando, e aí vai trazendo, e vai fazendo os caras perceberem a importância que tem. Aí os caras falam, a gente sabe tudo isso, mas aí depois que vota os caras não fazem nada. E cobrar? Já cobrou? Já participou de manifestação? Já aderiu a uma causa? Já tentou melhorar alguma coisa? Já foi reclamar? Já entrou em contato? Ah, não, isso a gente nunca fez. Então, percebam, pessoal, colocar uma causa na vida da gente é efetivamente ativar algo em benefício dessa causa, democraticamente falando. E isso pode acontecer dos mais diferentes modos, dos mais diferentes jeitos. Então, eu botei a educação política na minha vida como causa social. Assim, é o meu modo de viver. Eu dou aula disso, eu falo na Rede Vida sobre isso, todas as noites na televisão, né, na Rede Vida de televisão. Eu falo em rádio, eu tenho podcast, eu escrevo em jornal, eu dou aula, eu coordeno curso, a gente pensa em projetos de educação política. E é o que eu escolhi para fazer para viver, cara. Eu escolhi para viver. E tem gente que faz isso com o meio ambiente, tem gente que faz isso com a saúde, com o direito das pessoas ao transporte, com os direitos dos idosos, com o direito das crianças, com o direito dos animais de estimação, da destinação do lixo, da separação dos resíduos sólidos. Cara, causas são quase infinitas. E vocês podem ter certeza. Se um dia vocês olharem e falarem assim, eu tenho uma causa, minha causa é essa, você pode ter certeza que alguém faz alguma coisa por aqui. E aí é muito mais fácil se aproximar e dizer, como você faz isso? Eu quero ajudar, quero pensar junto, eu quero fazer também. Ou passar um tempo e dizer, putz, faz, mas não faz exatamente do jeito que eu faria, eu gostaria de fazer de outro jeito. Ninguém vai inventar a roda, mas pode reorganizar a roda. E isso é absolutamente fundamental no que diz respeito à forma da gente viver em sociedade. Sem isso, não tem vida em sociedade. Sem isso, a gente não é absolutamente ninguém do ponto de vista dos nossos potenciais políticos e das nossas capacidades sociais. Dito tudo isso, pessoal, eu queria trazer aqui algumas coisas para vocês. A primeira delas olha que legal. Eu vou colar aqui no chat. Se alguém quiser falar, pessoal, fica à vontade, abre o microfone, levanta a mão, escreve no chat. Não quero falar. Pode falar. Escreve. Olha lá. Pronto, só que eu falei que alguém ia ter que falar, alguém vai ter que já saiu, ó. Mas, primeira coisa que eu queria trazer para vocês. Nesse link que eu coloquei aqui no chat,
absolutamente gratuitos e todos falam de política. Existem desde os livros os mais ilustrados, por exemplo, Participação Política, os Cidades, o Poder Legislativo Municipal e o Educação Política. Todos esses são livros de educação política para jovens do ensino médio e do começo da faculdade. E depois tem livros para professores, né? Por exemplo, esse livro, Cidadania, Democracia e Participação, são diversos casos de professores que escreveram como eles dão aula de política nas escolas, né? Em diversos estados do Brasil, na rede pública. Então, como eles fazem para estimular a reflexão política dos seus alunos por meio de ações consideradas importantes por uma organização chamada MOBES, que é uma organização que trabalha com educação política. Então, não tem pegadinha, não tem nada à venda aqui, né? É tudo gratuito, não precisa preencher nada. Vai pedir meu nome, vai ficar me mandando mensagem. Você não tem nem que dizer quem você é, cara. Você baixa tudo do jeito que você quiser. Todos esses livros absolutamente abertos, para quem quer entrar na política, para quem quer se aproximar da política, para quem quer gostar da política. Eu acho que esse é um bom caminho. E aí, eu já vou fazer a minha primeira pergunta aqui, né? Parar de falar um pouco, eu falo muito, eu me empolgo, né? Como sempre. Mas queria saber de vocês, assim, que causas vocês botaram na vida de vocês, como vocês atuam politicamente, como vocês se enxergam como atores políticos. E não vale dizer assim, mas eu sou muito jovem, ainda estou começando. Cara, quando eu tinha a idade de muitos de vocês, da maioria de vocês, 16, 17 anos, foi o que a Iola me falou, cara, eu não sabia nem o que era política. Nem o que era política. Porque na escola eu não tive nada disso. E eu odiava a política, era um cidadão comum, tirei meu título com 17 anos, votei em 1992, que era o ano que eu tinha 17 anos, mas votei mal, votei errado, votei torto, né, para os meus padrões de hoje, então, medonhamente, e fui aprendendo, fui entrando, vendo, e hoje tenho orgulho de achar que sei alguma coisa de política, então eu quero me colocar completamente à disposição de vocês para ouvir como vocês se imaginam atuando politicamente e, em seguida, o que vocês quiserem saber sobre política e que eu possa ajudar a refletir e pensar, né, para a gente poder dar sequência aqui à nossa conversa de hoje. Senão eu vou ficar falando sozinho. Marcos, ele sempre gosta de começar. Boa, Marcos. Fala, Marcos. Já levantei a mão sem querer. Foi sem querer, eu não quero falar. Fala, Marcos. Fica à vontade. A pergunta foi que causa eu escolhi para minha vida, né? A primeira? Isso. Queria saber então, se vocês veem uma causa na vida de vocês bacana, assim. O que chama muito a minha atenção, o que prende muito a minha atenção é o meio ambiente, as causas ambientais. Onde eu me sinto mais confortável. E isso da política, eu fui introduzido na política ano passado com o projeto do Parlamento Jovem. Até então, não sabia nada de política, achava que aquele preconceito, sabe, que todo mundo tem, que política é só roubalheira e essas coisas. Aí, com o Parlamento Jovem, surgiu um interesse muito grande da minha parte na política. Acho que demorou um pouco para perceber que a política ela é extremamente importante e que todo mundo faz política. A gente precisa dela e falar dela assim, é muito reconfortante para mim, me dá esperança, sabe? Eu acho que é isso. Muito bom, muito bom. Marcos, assim, queria comentar alguns pontos. Acho que não demorou, né? O famoso, se a minha terapeuta estivesse aqui, ela diria assim, seja generoso com você, seja generoso com a sua história. Então, não demorou, muito pelo contrário, você está anos-luz na frente da imensa maioria da média, não vou nem dizer dos estudantes, das pessoas jovens como você, mas da população brasileira. Assim, você está muito à frente da média por uma razão
muito importante, cara. Você já entendeu, já percebeu que se sente à vontade, se sente confortável, percebe a importância da política, valoriza a política, por mais que a gente saiba que existem coisas todos os dias para serem melhoradas, né, na lógica política de qualquer lugar do planeta, de qualquer lugar do mundo, né? E você bem observou aqui, colocou algo na sua vida em termos de algo que lhe chama a atenção. Nesse caso, em especial, o meio ambiente e talvez alguma coisa específica aí dentro, porque é uma pauta bastante ampla. Agora, eu queria observar uma coisa muito bacana que você falou, que é a questão do parlamento jovem. Eu não sei se todas as pessoas aqui sabem exatamente o que é um programa de parlamento jovem, mas vocês têm, em Minas Gerais, a honra e o privilégio de terem uma servidora pública chamada Ruth Schmidt da Costa, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que é uma verdadeira ativista da causa da disseminação das escolas do parlamento pelos poderes legislativos das cidades. Então, ela trabalha lá no Legislativo Estadual, na Assembleia Legislativa de Minas, na escola do parlamento. Minas Gerais tem uma escola do parlamento super potente, super importante para a história das escolas do parlamento do Brasil. E escolas do parlamento são organismos, setores dentro do poder legislativo que servem de escola mesmo, de receber alunos e realizar atividades gratuitas, normalmente, na imensa maioria das vezes, né, na avassaladora maioria das vezes, gratuitas, para educar politicamente as pessoas. Vocês encontram desde ações em escolas do parlamento, na Câmara dos Deputados, né, se vocês, por exemplo, procurarem um órgão chamado CEFOR na Câmara dos Deputados, que é o Centro de Formação da Câmara dos Deputados, e o Programa de Cidadania da Câmara dos Deputados, vocês vão ter um mar de cursos e atividades gratuitas, sobretudo virtuais, materiais, livros, etc., lá disponíveis, né, para vocês acessarem. Depois, as assembleias legislativas têm. E aí, de novo, vocês têm que ter orgulho de serem mineiros e de terem uma escola do parlamento na Assembleia de Minas Gerais muito potente. E um dos programas da Assembleia de Minas Gerais é fomentar essa rede de parlamentos municipais para que eles tenham isso que o Marcos falou, os programas de parlamento jovem, que nada mais são, digamos assim, do que simuladores de parlamentos para estudantes vivenciarem as práticas políticas de um vereador, se é que o parlamento jovem que o Marcos está se referindo é o da Câmara Municipal, se não for, provavelmente é o da Assembleia, e aí o Marcos foi lá para Belo Horizonte, participou, etc. Vocês têm em todos os lugares. Onde foi, Marcos, o seu? A gente começou aqui em Poços, e no final a gente teve um pessoal que foi para Belo Horizonte, a gente votou no Polo, uma galera foi, eu acompanhei online daqui de casa, e não é, desculpa corrigir, mas não é simulação, a gente coloca a mão na massa, e acho que algumas leis foram para Belo Horizonte, foram aprovadas. Inclusive o Thiago estava aqui ontem, ele estava comentando com a gente que ele vai dar uma olhada nas leis do pessoal. De onde que ele é mesmo, Iu? Fino. Isso, do pessoal de Ouro Fino, para ver quais leis eles podem colocar em vigor lá em Ouro Fino. É isso. Legal. Eu digo simulação no sentido de você vivenciar a prática como se fosse um vereador ou como se fosse um deputado, mas existem alguns projetos que, você tem toda a razão, que são encampados pelos legisladores e levados adiante. Santa Catarina, por exemplo, que tem uma escola do parlamento maravilhosa, tem um caderno inteirinho só com as leis que surgiram nos parlamentos jovens catarinenses, e aí algum deputado ou a Assembleia como um todo virou e falou, puxa, esse projeto é legal, vamos fazê-lo virar lei. E aí faz mesmo, você tem razão, faz virar lei, pode fazer. E isso é muito importante, porque dá para os jovens que participam desse tipo de atividade a sensação de que, efetivamente, a aproximação, a participação, o interesse pela política pode se reverter em algo real. E eu acho que isso é absoluto, cara. Isso eu acho que é completamente fundamental, Marcos. Então, eu acho que é incrível essa sua fala e essa sua vivência. São coisas muito especiais. Obrigado, né, por trazer coisas importantíssimas aí.
eu estou vendo aqui que o Gabriel escreveu, né? A política, até alguns anos atrás, para mim, era uma coisa que eu não dava muita atenção, mas com o passar do tempo eu fui vendo que a política, podemos se dizer assim, está em tudo o que a gente faz, seja dentro da escola, dentro da casa, na rua, e fui me interessando bastante por isso. Tanto é que hoje em dia eu acompanho Jovem Pan, Pingos nos Is, etc. Isso é bem bacana, né, Gabriel? Por algumas razões. Primeiro, por reconhecer a importância da política. Segundo, por buscar informações sobre política e por ter um gosto, né, por ter uma preferência. Né? Você tem como preferência uma determinada emissora que tem uma linha editorial, como a gente costuma dizer, que fala sobre determinadas figuras políticas de uma maneira mais crítica por um lado e de uma maneira mais elogiosa por outro. Isso praticamente todas as emissoras fazem, esse negócio de jornalismo neutro. Eu tenho para mim que é difícil de encontrar, né? E é legal que você se reconhece num determinado ambiente e fala, puxa vida, eu ouço esses caras, essas pessoas falando o que elas falam, né? Acompanho, e aí se gosta, se não gosta, se concorda, se discorda, aí claro que é uma questão sua que merece o mais absoluto respeito, mas acho que mais importante do que qualquer aspecto aqui é a questão de entender a importância, compreender, valorizar a importância da política e, como consequência, acompanhar o noticiário a partir de uma determinada interpretação da realidade, né? Dentre tantas que existem disponíveis, uma que te satisfaz e que você gosta e que te agrada, e eu acho que isso é muito importante. É isso, né? Não sei se representei bem aqui, comentei bem a sua observação, Gabriel, mas acho que foi mais ou menos por aqui que eu entendi, correto? Sim, Gabriel. Ele responde a gente porque ele está no trabalho, já falou para nós. Boa, excelente. E as meninas? Vamos ouvir as meninas, né? Vamos lá, Tainá? Então. Tá gostando de tanto ai, Dantas? É todo mundo ai, trem aqui, você já viu, né? É bom também. Mineiro. Bom também. Então, em relação a ser política, assim, vou ser bem sincera, eu sou bem cru nessa parte, bem cru mesmo. Entretanto, achei muito interessante o workshop, né, para me aprender mais. Legal. Porque eu tenho uma dificuldade enorme de falar. Falou que é política, eu tenho dificuldade mesmo. Entretanto, eu só escuto. Eu não comento, não, porque eu tenho um pouco de medo, né, de falar alguma coisa controvérsia, como eu tinha dito ontem, né, para gerar uma confusão ou algo do tipo. Então, eu quero mais aprender. Tainá, você estuda o quê, Tainá? Você falou que está na faculdade, né? Sim, eu faço Química Licenciatura. Rapaz, licenciatura em Química, você vai ser professora de Química, é isso? Assim seja. E você imagina aonde você vai lecionar, assim? Tem um sonho, assim? Eu quero, assim, eu quero muito pegar um pouco a aula, assim, em escola estadual, né, municipal, e eu quero a particular também. Eu quero sentir, né, a energia desses dois lados, vamos dizer assim. Porque eu gosto muito de escola, estudar e passar o que eu sei para os alunos, sabe? Então, e como eu tinha dito ontem, né, questão como mudança, vamos falar assim, da nossa sala de aula, tirar essa coisa um atrás do outro, sabe? Tirar esses paradigmas, mudar, sabe? Eu quero, sim, poder fazer a diferença. Assim, não é o olhar do aluno, falar assim, nossa, que a professora ele é muito brava. Não, é aquele olhar, nossa, hoje é a aula de química. Ele fala assim, aula de química, ela fala, nossa, que professor chato, nossa, aula ruim. Não, mudar o olhar do aluno. E não só do aluno, mas dos pais também, porque hoje em dia eu vejo um pouco, né? Não são muitos pais que participam da vida do aluno. Eles querem, quer que tire a nota boa, quer que entre numa boa faculdade, mas não está presente. Então, eu quero fazer a diferença.
Primeiro é emocionante, assim, é muito legal ouvir, né, esse tipo de desejo, de percepção. Eu faço a provocação sobre que tipo de escola, justamente porque eu esperava ouvir parte do que eu ouvi, quer dizer, eu fiquei muito feliz que você falou. E eu acho que, assim, a primeira coisa que é impressionante, assim, que é incrível na sua fala, é: eu quero viver destes dois mundos. Com certeza. Cara, isso é muito bom, assim, porque normalmente as pessoas, em geral, querem viver um mundo só, aquele que elas consideram que seja o melhor e o verdadeiro. Sim. Isso não aparece na sua fala. Isso é um sinal de um desejo pela diversidade, um respeito pelas pluralidades, que eu acho que isso por si só já é muito especial. Assim, né? Eu queria ter a Tainá como professora de Química. Eu tive uma boa professora de Química, mas eu tive 2 professores de Química que foram muito difíceis na minha vida. Um foi traumático, que era muito, muito, muito bravo, muito nervoso, mas fazia a gente estudar, e eu acabei me livrando das necessidades que eu tinha. Principalmente, ele era professor de termodinâmica, era difícil aquele negócio, mas rolou. Né? Lembro até hoje do tal do Q igual a MC delta T, superfície de contato, quanto mais ampla, esquenta mais rápido. Nossa Senhora, como aquilo me traumatizou, mas estou aqui, estou lembrando. Sim. Né? E eu tive uma professora de Química, Tainá, que salvou minha vida, entre aspas, assim. Mas eu tinha passado na primeira fase da FUVEST. Ai, que ótimo. Para Ciências Sociais no 3º ano do médio. Sim. E eu ainda estava em prova na escola, né? Ainda estava fazendo prova. E eu tinha escolhido uma disciplina na minha escola, que era uma disciplina optativa, que chamava Jogos. E na minha cabeça burra, né, de quem não foi atrás de entender o que era a tal da disciplina, Jogos estava escrito lá no descritivo da disciplina, que era jogar baralho e jogar xadrez. Vou passar 4 horas da minha semana dentro da sala de aula jogando baralho e xadrez? É tudo que eu quero na minha vida. Só que eu não me liguei que era uma aula de probabilidade estatística e matemática. Uau! Pura, né? Porque xadrez é pura matemática. Sim. Né? E cartas é pura estatística, probabilidade estatística. Qual a probabilidade de você tirar a carta tal, dado que você tem tal carta, que você quer... Uma loucura. Já fui bambeando até a última prova. E a última prova você tinha que levar o tabuleiro de xadrez para a escola, tinha que montar o jogo de acordo com o que a prova te mandava montar e fazer os movimentos que o enunciado mandava você fazer. Duríssima a prova, duríssima. E eu, aprovado na primeira fase da FUVEST, a última prova já estava aprovada em tudo, só faltava essa. E eu não conseguia fazer o movimento. Começou a me dar um desespero, a prova terminava 1h da tarde, todo mundo já tinha saído, fiquei eu e a professora de Química. E é um moleque, cara. Comecei a ficar desesperado, começou a dar vontade de chorar, não conseguia mais pensar. E ela viu que eu estava desesperado e falou: fala, conta a sua história para mim. E ela era uma figuraça, assim, ela era engraçadíssima. E eu falei: professora, cara, eu passei na FUVEST, eu vou passar na pós-vestibular, eu vou estudar, eu vou ficar nessa bodega de um cavalo, de uma torre, de um peão. E louco da cabeça, ela, calma, relaxa. Vai, mexe esse para lá, mexe esse para cá, mexe para lá. E como é que você sabe tudo isso, Alain? Porque a minha segunda paixão na vida depois da Química é o xadrez. Eu falei: acertei! Aí deu certo, ela me livrou. Né? E era uma professora de Química muito figura, assim. Mas é muito bonito te ouvir falar sobre isso. Agora, eu não conheço, particularmente, com todo respeito, um professor, sobretudo da rede pública, que não se classifique em 2 grandes mundos. Ou o mundo do eu sei onde eu estou me metendo e eu preciso ser um ator político para também defender os interesses da minha categoria profissional, né, da educação em si, ou das percepções diversas sobre educação, ou dos interesses YXZ, ou um grupo de gente que se diz injustiçada e que reclama de tudo. A boa política leva as pessoas a representarem seus interesses. E eu tenho certeza que, por mais que você diga que, por vezes, se sente desconfortável para falar de política,
porque o mundo anda mesmo muito agressivo, e aí a gente às vezes opta pelo silêncio, a sua opção de lecionar no universo público vai te levar para um espaço mais barulhento, em que certamente, com todo esse coração que você tem, você vai acabar falando e vai acabar fazendo muita diferença. Muita diferença. Não só em termos de educação, mas em termos políticos, até porque a educação é um gesto ou é um ato político, né? Até porque é uma política pública. Então, muito legal te ouvir, muito bacana te ouvir. Muito legal. Eu gostei muito, Humberto, de suas palavras, né? Eu considero como palavras sábias, né? Que muito, assim, coisa assim, igual que você falou aí, faz todo sentido. Porque é através, assim, desse... não é uma paixão, mas é uma vontade, né, louca, assim, de lutar e ver esses dois mundos. Que a gente fica assim, lá a gente escuta muito, não adianta. Dá aula, não é isso que você está pensando, não. Não é assim, não. Falei, poxa, não faz mal, bora lá, vamos para a luta, né? Então, eu agradeço muito, né, suas sábias palavras e vou levar em diante, vou levar comigo. Boa, obrigado. Que legal poder ouvir vocês e ouvir um pouco dessas vontades e desses envolvimentos. O Gabriel concordou com a minha percepção. A Giovana também se viu, né? Vi que ela está dizendo que também tem muita dificuldade, tenho medo de falar desse assunto porque não domino muito. Giovana, quando a gente tem medo de falar sobre alguma coisa, eu acho que a melhor coisa... Existem duas grandes saídas, né? A primeira saída é colocar ponto de interrogação no fim de todas as frases, né? Quer dizer, cara, se a gente não tem segurança para falar a respeito de alguma coisa sobre política, então que a gente comece a perguntar para as pessoas sobre política, né? Então, cara, por que você fala isso? Por que você pensa desse jeito? Mas hoje em dia a gente tem que até pedir licença. Olha, não estou querendo fazer nenhuma ironia, não estou querendo te ofender, mas por que você está dizendo isso, sobre isso? Me explica melhor, de onde veio, de onde vai, para não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E a segunda coisa é olhando mais, né? Se apoderando mais e se aproximando mais, desde que, obviamente, isso seja do seu desejo, da sua vontade. Eu acho curioso, porque eu tenho a minha mãe já é uma senhora, né? De 77 anos de idade, e ela me pergunta muita coisa sobre política. Ela fala assim, eu te pergunto porque você não tem muita paciência de explicar para mim. Aí eu falei assim, mãe, eu tenho paciência em sala de aula, em casa eu sou um pouco mais estressadinho. Então, ontem, por exemplo, ela me mandou uma pergunta, assim, ela me perguntou se algo que uma amiga dela estava disseminando pelo WhatsApp era fake news ou não. Óbvio que era, né? Óbvio que era. De cada 10 perguntas que minha mãe me faz sobre fake news, 9 são fake news, né? Óbvio. Diz qual mãe não faz isso. Mas lá vem ela me perguntar, antes de disseminar, é fake news? Eu falei, então, é fake news. A pergunta era a seguinte, eu vou até... Não, eu não vou ler, não, eu vou falar. Estava escrito assim, que as pessoas deveriam votar este ano, né, em todos os candidatos. Né? Tinha que votar em deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Porque se anulasse, por exemplo, qualquer voto, ou se anulasse deputado estadual, federal, senador e governador, e votasse para presidente, o voto para presidente também seria anulado. Aí eu li aqui e falei, cara, da onde vem a sofisticação da imbecilidade? Como é que a idiotice consegue ficar cada dia mais criativa? Cara, cada voto é um voto. O seu voto para deputado estadual vai para qualquer candidata, qualquer candidato, qualquer legenda, qualquer opção de voto branco e de voto nulo que você quiser. O voto seguinte não tem nada a ver com o anterior. Então, depois que você votar para deputado estadual, do jeito que você bem entender, o que você vai fazer com o seu voto para deputado federal também é o que você bem entender. Para senador, também é o que você bem entender. Para governador também, para presidente também. Eles não se comunicam. O seu voto não se interrelaciona entre as suas opções. Tanto que você pode votar de uma forma completamente estranha em termos ideológicos, votar num para um lado, no outro para o outro, no outro para não sei o que. Ou você pode
querer dar uma sequência, ou você pode falar, nesse cargo aqui eu não encontrei, não gosto, não quero saber tal. Então, de onde as pessoas tiram isso? E essa é uma fake news que girou em 2018 e que está girando agora de novo, está virando agora de novo em 2022. E já existe material, inclusive, no site do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo é falso, e aí colocando o texto abaixo, tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas as pessoas têm o dom da criatividade. Um negócio completamente doentio, ou a vontade de ajudar, dificultando, porque tem gente que acha que está fazendo isso de forma bem intencionada, né, mas não ouviu nada, ou de efetivamente tumultuar. Agora, se você me perguntar, você votaria branco, você votaria nulo? Eu, particularmente, não. Anulei um voto na minha vida inteira por efetiva, absoluta inexistência de possibilidade de fazer uma escolha para os meus padrões e para as minhas sensações, né? Mas nunca tinha feito e espero nunca mais precisar fazer. Quer dizer, espero ter sempre opção diante dos meus olhos, da minha consciência e das minhas mãos para poder apertar a botãozeira lá da urna eletrônica. Então, acho que isso é importante. E aí a Giovana diz que é triste saber que existem pessoas que acreditam em tudo que recebem no WhatsApp sem nenhum questionamento. Você sabe, Giovana, que saiu um texto essa semana num jornal dizendo que parte da disseminação da fake news está associada à nossa ansiedade, né? E aí é exatamente isso que você colocou, né? Às vezes não é nem só acreditar, às vezes é achar que é urgente transmitir uma informação sem nenhum compromisso, né, com a verdade, e aí não é à toa, podem perceber, porque todo mundo aqui já recebeu uma fake news na vida, o texto da fake news sempre vem recheado de elementos adicionais para fazer você ficar mais ansioso. Então diz assim, é urgente, fulano está avisando, aí pega alguém que tem uma suposta credibilidade, saiu não sei aonde. Então, o textinho idiota da fake news sempre vem recheado de elementos que te dão certeza para você alimentar a sua ansiedade, independentemente do conteúdo. E isso é uma doença, cara. Isso é um método, isso é uma forma de fazer a coisa andar e de estimular a gente a fazer as idiotices prosperarem. Então, essa é uma fake news, por exemplo, que não tem nenhum fundamento. E eu ouvi uma semana passada também, que me deixou muito triste, foi tema, inclusive, do meu comentário de ontem na Rede Vida, essas duas fake news, essa que eu contei para vocês agora e a outra era assim, fulana, era um diálogo entre duas pessoas que me foi trazido por um aluno que dizia assim, fulana, você é candidata a deputada estadual? Aí a pessoa dizia assim, sou. Puxa, que pena que a gente não mora no mesmo estado, então eu não vou poder votar em você. Até aí, normal. Eu sou eleitor de São Paulo, não posso votar nos candidatos e candidatas a deputado estadual de Minas. Não posso, né? Mas aí ela completava a frase assim, se você fosse candidata a deputada federal, eu poderia votar em você. Da onde? Deputado federal e deputado estadual, os dois são eleitos por estado. Então, cada estado tem seu pacotinho de candidatos. Então, Minas vai ter candidato a deputado estadual, vai ter candidato a deputado federal, vai ter candidato ao Senado, vai ter candidato a governador. Em comum entre nós, e eu estou dizendo entre nós porque eu sou de São Paulo, sou eleitor de São Paulo, em comum entre nós, só a eleição presidencial. Aí os mineiros vão mandar 53 deputados federais lá para Brasília e os paulistas vão mandar 70. E lá os nossos 123 se encontram, só que é 70 de cá e 53 daí. Então são candidaturas diferentes. Eu consigo imaginar por que algum idiota dissemina isso. Eu tenho certeza. Não vou ficar entrando em detalhes, porque a maldade humana é muito estúpida. Mas eu sei por que as pessoas disseminam esse tipo de coisa, né? Então, esse é o jogo, pessoal. E é muito triste ver o que a gente tem feito com a nossa capacidade extraordinária de gerar conhecimento e desconhecimento, de gerar informação e de gerar desinformação. Agora o Gabriel quer saber, por que você sabe? Eu tenho uma hipótese para isso, Gabriel. Eu tenho uma hipótese para isso. Não é certeza, é uma hipótese. Existem figuras que são candidatos a deputado federal
que tem penetração no Brasil inteiro, que tem presença no Brasil inteiro. São pessoas conhecidas, independentemente da ideologia, do partido, etc. E essa pessoa vai ter um número no estado dela. E eu já vi isso acontecer. De pessoas disseminarem, por exemplo, de eu pegar o número da Roberta em Minas e sair distribuindo o número da Roberta aqui em São Paulo, né, tentando enganar as pessoas, quando, na verdade, o número da Roberta em Minas é o meu número em São Paulo, só que eu sou menos conhecido que a Roberta. Você usa ela Então, como a influencer dela. Tudo bem que aparece a foto, mas um grande parte do eleitorado se confunde, aperta verde, vai em frente, reclama que a urna está com defeito, porque esperava ver a Roberta, não esperava ver a Humberto. Então, assim, tem muita maldade nessa história. Tem muita maldade nessa história. Sabia disso não, eu não sabia disso não, mas é uma estratégia, sim, de usar uma influencer, vamos dizer assim, né? É uma estratégia e, como diz o Gabriel aqui, é muita malícia e o Diego está dizendo que já ouviu falar de casos assim. É tristeza, cara, é tristeza. Maldade não tem limite, cara. O freio para a pessoa chegar onde ela quer nunca funciona, ela vai. Né? E o negócio é tenso, cara, o negócio é tenso. O Diego, só para você saber, ele é candidato a deputado estadual por BH. BH, né, Diego? Pela região de BH. É, pela BH, isso. Ele é do movimento liberal. Tô certa, gente? É isso, movimento liberal que fala? Pela Zona da Mata. Que legal, que legal. Que bacana. O JL. Pode completar, eu sou gente. JL, União Juventude e Liberdade, movimento criado em 2020, que é uma questão mais estudantil. Eu já fiz parte de outros movimentos liberais no Brasil, e eu tenho duas bases, né, na Zona da Mata e também que é onde eu nasci, e em BH, que é onde eu estou morando atualmente, e curso História na PUC Minas. Até que eu cheguei atrasado por esse motivo. Que legal, que legal. E, Diego, você, claro que para ser candidato por lei já tem que estar filiado a um partido político. E a qual partido político você está afiliado, Diego? Eu estou no PSC, aqui PSC. em Minas. Não. Uhum. Partido Eles me deram uma Social proposta Cristão. interessante, isso. Eu sou independente, né? Eu gostei muito. Aí eu tô companheiro, daí eu acompanho umas coisas e fui pro PC. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Cara, é uma opção importante, cara. Olhar para o contexto, olhar para o mundo, olhar para as questões à volta e sentir que tem uma contribuição a dar do ponto de vista da construção do poder legislativo do seu estado, né? Ou que poderia também ocorrer na sua cidade. Quem que é o que vai se candidatar em 2024? É o Marcos ou é o Gabriel? É o Vinícius, que caiu. Acabou de falar que caiu. É o Vinícius. Tá. Então, isso é muito especial, cara. Isso é muito importante. Claro, existem... Só para vocês terem uma ideia, né? A gente tem no Brasil, arredondando para cima, 60 mil vereadores. São 50 e tantos mil vereadores no Brasil inteiro. Nós tivemos, em 2020, mais de 500 mil de candidaturas. Então, a gente sabe que aproveitando que a gente está falando com pessoas jovens, é quase que um vestibular, né, cara? Corta nervoso. Mas é muito especial a experiência da vivência de uma eleição, independentemente de você ter mais ou menos chance, de você ter mais ou menos votos, mas eu acho que é uma experiência muito especial das pessoas experimentarem, viverem, compreenderem, até porque isso não as leva a algo do tipo, eu não sei nada disso aqui. As obriga a entender mais, porque estão botando o próprio nome, porque estão se expondo para outras pessoas, né? Por exemplo, imagino que todos vocês saibam, o Diego vai ter o nome dele exposto num sistema oficial da Justiça Eleitoral, com foto, né, com vários dados pessoais, CPF, nome completo, nome da mãe, os bens,
o que ele é, o que ele faz, o que ele estuda, data de nascimento, vai aparecer tudo, né? Ou seja, a candidatura de uma pessoa, né, pela lei, a torna uma pessoa pública, né? E uma pessoa pública tem parte dos seus dados e da sua realidade exposta para quem quiser. Se vocês entrarem no Divulga Cande Contas, né, o nome é isso aqui, ó, Divulga Cande Contas, né, que é um portal do Tribunal Superior Eleitoral, vocês vão ter informação sobre todos os candidatos, por exemplo, do estado de vocês. Se eu entrar no Divulga Cande Contas de Minas Gerais de 2018, eu vou ter acesso a todas as pessoas que se candidataram a deputado estadual, deputado federal, senador, governador. Se eu entrar no Nacional, eu vou acessar as informações dos candidatos a presidente. Vou ver lá, né, o atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, vou ver lá as informações do Fernando Haddad, que perdeu o segundo turno para ele, vou ver lá Geraldo Alckmin, que era o candidato do PSDB, vou ver lá o João Amoedo, vou ver lá o Ciro Gomes, vou ver lá toda essa galera que disputou a eleição de 2018, assim como daqui a poucos meses, a partir de agosto, eu vou começar a ver todas as pessoas que estão à minha disposição como eleitor, e eu posso compará-las, eu posso ler sobre elas, eu posso me informar sobre elas, e isso é muito importante, né? O Gabriel está perguntando aqui, quando teve aquela história na eleição sobre fraudes, isso é real ou só foi uma fake news? Caso tenha sido verdade, tem a ver com o que você disse agora há pouco? Então, qual fraude, né? Porque todo dia tem alguém dizendo que teve uma fraude em alguma eleição, né? Então, Será assim, que foi Dilma e Aécio que ele está falando? não sei exatamente qual eleição, É. mas assim, paira uma desconfiança. Seria talvez o presidente da República O atual presidente. que tinha ganhado pelo turno. O atual presidente da República disse que venceu a eleição de 2018 em primeiro turno. Eu brinco com um amigo meu e falo, pô, eu conheço gente que não sabe perder, não conhecia gente que não sabia ganhar, né? Pô, o cara ganhou a eleição, pô. Qual que é a diferença? Se é em primeiro, se é em segundo turno e tal. Mas não é isso, né? Porque uma coisa é você afirmar algo com base em provas. Outra coisa é você ter o sentimento, a sensação. E isso na política é algo muito importante. Os políticos, em geral, são cercados por pessoas, né? E na imensa maioria das vezes, as pessoas que se aproximam dos políticos se aproximam para pedir, né? Se aproximam para agradar, se aproximam para tentar ser simpático, para despertar atenção e etc. E aí você diz assim, pô, todo mundo que vive em torno de mim gosta de mim e me quer. Bom, é claro, em torno de você, mas tem os outros, os adversários, né? As outras pessoas, as figuras silenciosas, e etc, 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 etc. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Então, prometeu provar. Disse, ó, eu tenho provas. Marcou uma live, que era o dia da live das provas. Abriu e disse, olha, eu não tenho... Começou dizendo isso, eu não tenho como provar, mas eu tenho a minha liberdade de expressão e eu acho que é ruim, que é fraudável, e etc, etc, etc. Ou seja, não se provou o que se desejava provar. Esse é um primeiro ponto muito importante. Com relação a digitar um número, aparecer uma foto, que é uma outra foto de outra pessoa, sinceramente falando, cara, eu não consigo acreditar. As pessoas trocam muito as coisas. Troca nome, troca foto, troca ideia, troca número, se confunde. Então, só nisso que eu dei o exemplo, e aí o Gabriel falou, né? Disse assim, vai ver que é daquele caso que você estava falando, né? Caso tenha sido verdade, tem a ver com aquilo que você disse agora há pouco. Você imagina, né, Gabriel? Se existe gente no Brasil que acha que um candidato a deputado federal por um estado pode ser votado no Brasil inteiro, é óbvio que eu vou digitar se eu tenho alguma simpatia por essa pessoa e se eu sonho votar nessa pessoa. É óbvio que, se eu não for do estado dessa pessoa, ao digitar o número desta suposta pessoa na urna eletrônica no estado diferente do dela, claro que vai aparecer uma foto de outra pessoa e claro que eu vou dizer, tá vendo? Fulano, Ciclano e Beltrano que criticam a urna eletrônica tem razão. Esse treco tá fraudado. Fraudado tá a cabeça desse sujeito, né? Tem algum problema aí dessa pessoa que acreditou, que está mal informada,
que nunca aprendeu, ou que não foi atrás, ou que não prestou atenção e coisas dessa natureza. A gente tem que ter paciência, né? A urna eletrônica, pessoal, tinha um problema que, na minha percepção, era gravíssimo, gravíssimo, que era, sem a sua presença na sessão, eu abro a urna para alguém votar em seu nome. Isso era possível fazer. Porque eu só preciso do número do seu título de eleitor que eu tenho naqueles cadernos, né? Que quem já foi mesário sabe, quem já foi votar sabe, você tem que assinar lá um negócio. Naquele caderno tem o seu número. Não tem foto para saber se Humberto é você? Então, Isso é verdade. Então, aí eu tenho um problema. Agora, os cadernos mais novos, para aqueles eleitores que já fizeram a biometria, tem a foto, né? Permite um olhar, por mais por menor que seja a foto, permite, e eu preciso destravar a urna na biometria. Então, o mesário pode até ter o meu número, mas o mesário não tem o meu dedo. Agora, a gente teve um problema de pandemia em 2020, suspendeu-se a ideia da biometria em nome da segurança das pessoas associadas às questões relacionadas ao coronavírus. Eu espero que volte para a gente não correr esses riscos. Agora, isso talvez eu consiga fraudar alguns votos, mas a ponto de eu mudar uma eleição presidencial. Olha lá o Diego dizendo que alguns amigos de Minas tentaram votar no Kim Kataguiri do MBL, que foi candidato a deputado estadual a deputado federal em São Paulo, foi eleito, né, pelo Democratas na época, agora está no União Brasil. Então, olha só o nível, é isso. Agora, então, a gente precisa estar muito atento para isso. A urna melhorou muito, né? E voltando, cara, uma eleição presidencial, só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo. Uma eleição presidencial, a menor distância na história de uma eleição presidencial foi 3.500.000 votos no segundo turno de 2014. A candidata, então presidente da República, que estava tentando se reeleger, Dilma Vana Rousseff, ganhou do ex-governador do estado de Minas Gerais, hoje deputado federal do PSDB, Aécio Neves, por 3,5 milhões de votos. Sabe o que são 3,5 milhões de votos, pessoal? 3,5 milhões de votos é a soma do eleitorado de Belo Horizonte e Salvador. Você quer me dizer que alguém consegue forjar um contingente, em termos de movimento, semelhante ao eleitorado do tamanho dessas duas cidades somadas? Sem que ninguém nunca tenha visto, nunca tenha percebido e nunca tenha provado de maneira cabal e indiscutível. Com todo respeito. Eu acho que a gente está se preocupando com coisa demais. Né? Aí o Gabriel coloca que a política hoje em dia, a população vai muito pelas opiniões dos outros. Fulano vai votar nele, eu também vou. A população não pode se deixar ir pelas ideias dos outros. Eu só acho que cada um deve saber qual a ideia do governo de cada um e tentar observar qual a melhor opção para que se possa fazer o bem para a população. Perfeito. E aí, Gabriel, é mais legal ainda. Então, efetivamente, invistam nisso aqui, né, que eu acho que vai ajudar muito vocês nas eleições, e eu vou explicar por quê. Vou colocar aqui o link do Divulga Cande Contas. Ele ainda está direcionando para 2020, porque foi a última eleição, mas por uma lei de 2009, Gabriel, desde as eleições, portanto, de 2010, por lei, todo candidato, nesse caso, ao Poder Executivo, portanto, os candidatos, as chapas, né, compostas por titular e vice, as chapas para governador, titular e vice, e as chapas para presidente, titular e vice, por lei, são obrigadas a registrarem nesse portal, um plano de governo. O que faria imaginar que uma eleição é um concurso de ideias e que cabe ao eleitor escolher, quando vai escolher um presidente, uma presidente, um governador, uma governadora, um prefeito, uma prefeita, e os respectivos vices ou as respectivas vices, estes caras te apresentaram ideias. Eu sei que alguns apresentam qualquer coisa,
deposita lá um PDF qualquer copiado da cidade vizinha, que é um desrespeito gigantesco. Mas, em linhas gerais, uma eleição nada mais é do que a comparação de projetos de governo para a vida daquela cidade. E aí o que eu preciso saber? Onde está, o que está escrito, se aquilo é factível, né? Se um candidato à presidência, ao governo do estado ou à prefeitura pode prometer aquelas coisas, se faz sentido, né? E considerar que, obviamente, mesmo que essa pessoa ganhe, né, esta pessoa vai ter que aprovar algumas dessas ideias junto ao Poder Legislativo, né? O prefeito à Câmara Municipal, o governador à Assembleia Legislativa, o presidente da República ao Congresso Nacional. Agora, vejam que interessante, se eu entro nesse portal, que eu estou falando para vocês, né, e vou a Minas Gerais, né, mudo o ano aqui em cima, né, troco 2020 por 2018, chegando aqui a Minas Gerais. Vou chegar em Minas Gerais, né, Sudeste, Minas, candidatos, governador, encontro aqui aquela figura que foi eleita, aquela pessoa que foi eleita governador do estado de Minas Gerais, que é o governador Romeu Zema, atual governador Romeu Zema, e tenho aqui o primeiro documento à direita, chama-se Proposta de Governo, né? Um documento, nesse caso, com 53 páginas em PDF. Será que eu tenho que ler esse documento nas eleições de 2022, quer dizer, observando se aquela pessoa que foi eleita para me representar cumpriu tudo aquilo que ela apresentou, ou tentou cumprir, ou fez algo para se aproximar? O mesmo vale, obviamente, para o presidente da República. Então, se eu saio de Minas, vou para Brasil só tem uma eleição nacional, que é a eleição de presidente e vice, tenho aqui uma lista de candidatos, dentre eles o presidente eleito Jair Bolsonaro, tem aqui uma proposta de governo, né? Também num formato PDF, não num texto, mas numa lógica mais de apresentação, com 81 slides. Esses 81 slides, em tese, teriam que ser trabalhados e observados pelos brasileiros. Em tese, eleitores conscientes fariam isso com seus prefeitos eleitos. Não votei nesse prefeito, não tem que fazer isso. Tem que cobrar, né? Então, tem que fazer com o prefeito, tem que fazer com o governador, tem que fazer com o presidente. Está aqui, ó. Aqui estão os dois documentos em PDF dos candidatos que foram eleitos para representar vocês no governo estadual, não a mim, porque o meu governador é outro, né? Por sinal, pediu licença do cargo, saiu do cargo, né? Hoje São Paulo é governada pelo vice, porque o governador do estado de São Paulo quer ser presidente da República, ele deixou o cargo para o vice, que quer se reeleger governador, e o nosso presidente da República, o presidente da República que representa todos nós, gostando ou não gostando, tendo votado ou não tendo, simpatizando ou não simpatizando. Em tese, é isso que deveria estar sendo feito pelo Brasil hoje e pelo estado de Minas Gerais hoje. Mais algum ponto, pessoal? Fala aí, Vinícius. Vinícius, falta de falar. Como é que é o propósito, né? A gente está falando demais. E o que você acha da política? O propósito, né? Que você falou, Tantas? A causa da vida. A causa. E essas causas mudam com o tempo, né? Então é para falar como começou essa vida na política? Bom... o que te fez despertar para isso? Menino de 15 anos, né? Com 15, né? Você já pensava nisso, né? É bem curioso. Eu, com 13 anos, não sabia nem o que era política, não fazia a mínima ideia, só queria jogar futebol, jogar videogame. Acho como qualquer garoto de 13 anos, né? E aí os meus pais estavam num restaurante com os amigos deles, e eles estavam debatendo sobre a eleição de 2018. Eu sempre gostei muito de falar, muito de conversar. E eles falando e eu não entendendo nada. Eu querendo entrar no assunto, né? Porque adolescente, né? Pré-adolescente, disposição para falar. E eu não conseguia entrar no assunto. Até que um deles falou assim, olha, o que a gente está comendo aqui, esse preço dessa porção, depender do nosso voto nessa eleição, vai mudar. Eu falei, peraí.
Então, o voto deles vai mudar na cola que eu estou tomando, na porção que eu estou comendo. E eu achei muito curioso. Eu falei, caramba, então o votar é interessante, a gente consegue mudar as coisas com 13 anos. E aí eu comecei a participar, né, de algumas coisas, fiz um estudo, né, não um curso, mas algumas aulas sobre política no SEDET, onde eu dou aula de teatro hoje, já falei sobre política lá também. Explica para ele o que é SEDET. O SEDET é, aqui, Humberto, ele faz parte da educação especial na Prefeitura de Poços, e pega alunos da rede pública superdotados. Eles se destacam tanto na parte escolar, no português e matemática, mas fora da escola. Então, o SEDET oferece atividade extracurricular como teatro, oratória, medicina veterinária, astronomia, matemática avançada, inglês avançado, para esses alunos se destacarem fora do cotidiano escolar. Que incrível. E eu fazia parte, né, faço até hoje, mas fazia parte como aluno e comecei a fazer um curso de introdução à política. Mas parece que não estava sendo legal. Eu não queria só aprender sobre 3 poderes, a função de legislativo, executivo, para mim não bastava. Eu queria participar. E aí, em 2019, aconteceu os cortes na educação. E aí eu juntei alguns amigos, eles não queriam, e eu falei, vamos só para a gente ver. Nós vamos dar um tiro no escuro, porque a gente nunca tinha ido. Mas a gente foi. E aí eu vi toda aquela mobilização, Instituto Federal, escola, pessoal falando, participando, mas achei curioso. Eu só via professores, universitários, mas não via jovens. Jovens que eu falo de 15, 17, 16 anos. Não via jovens de ensino médio falando. Eu só via jovens ouvindo, segurando cartazes, mas não sendo protagonistas. E esse corte na educação caía muito na gente. Caía nos universitários, mas também caía no nosso ensino médio. Porque a base é o principal. E aí eu falei, nós temos que fazer alguma coisa. Eu me desesperei na época. E aí fui para a escola, fiquei aquela pulga atrás da orelha e falei, nós temos que fazer um grêmio estudantil. É a única forma que eu vou conseguir participar. E aí fomos para uma eleição na minha escola, um tiro no escuro também, mas um tiro certeiro. Nós ganhamos, foi minha primeira participação assim, na política, de liderança, de falar em público. Fui reeleito, a gente aumentou a frequência escolar, nós colocamos teatro no contraturno, fizemos uma parceria com um grupo de escoteiros da Metodista, a gente conseguiu colocar capoeira na escola, interclasses, tudo. E aí eu entrei para movimentos, né, de juventude partidária. Comecei a ir na Câmara, comecei a participar de audiência pública, comecei a dar entrevista e comecei a falar. E um dia aqui em casa, eu olhei no espelho e falei, olha, eu só consigo mudar a política se eu estiver nela. Todos nós somos políticos. Isso aqui é um debate político, isso aqui é uma roda política. Na nossa casa tem uma política, eu tenho o horário da janta, o horário do banho, a escola é uma política, a gente tem o horário da saída, o horário da entrada. Então eu falei, eu preciso participar da política. E aí comecei a participar, hoje eu sou filiado ao Avante, coordeno o Avante Jovem aqui na cidade, e estamos trabalhando muito para fazer uma cadeira jovem em 2024. E eu espero que a gente consiga, porque nós temos que enterrar a velha política. Chega, tem que dar um basta. Eu acho que a gente tem que ouvir, nós temos que debater. E eu acho que esses sentidos fazem parte da nova política, né? A política do diálogo, a política do respeito. Não concordo, mas vamos conversar, vamos entrar no consenso. Então, aqui em Paulo, a gente está trabalhando muito para a gente fazer uma cadeira de 2024 e eu espero que o resultado a gente consiga. É isso. Nossa, incrível, incrível. Você vai ter o quê? 19, é isso? Eu vou candidatar com 18, se der certo, eu assumo com 19. Boa, boa, boa. Cara, Gabriel, Vinícius, perdão. Vinícius, é rigorosamente assim que tem que ser, cara. Né? É rigorosamente assim que tem que ser. As pessoas precisam ter orgulho disso.
Eu vou te dar um exemplo concreto do quanto a gente está distante disso e do quanto isso é importante para a nossa vida. Eu estou sendo contratado, já faz mais de ano, por uma organização paranaense, pelo CLP, Centro de Liderança Pública, onde eu conheci a Iula, apenas por um preço muito caro para essa organização. Minha hora de aula não é uma hora de aula, assim, é uma hora de aula que eu trabalhei muito para que fosse uma hora de aula valiosa, mas apenas para viajar o Paraná inteiro para dizer para os servidores públicos de alto escalão dentro do governo, secretárias e secretários municipais, você é político. E um monte de gente se assusta dizendo, não, eu sou técnico. Não é técnico, você é político. Você pode ter perfil técnico, mas você só está sentado no cargo porque você está sentado por uma decisão política e você é um agente político. As suas decisões e as suas atitudes não podem se pautar só pela técnica. A começar por você, figura pública, figura humana. Você não pode colocar o que você quiser nas redes sociais, você não pode mais falar o que você bem entender na tua vida no boteco. Você está imerso no universo político, com detalhe, no plano dos outros. Quantas pessoas aqui, que são secretárias e secretários, leram o plano de governo que foi eleito em 2020 antes de aceitar? Porque a vaidade aceita, em muitos casos. Antes de aceitar o cargo de secretário, quantos foram lá e falaram, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, essa ideia é boa, essa ideia não é, eu não quero me comprometer com isso, ou eu quero me comprometer com isso. E aí a discussão acontece. Eu adoro a minha carreira, eu adoro a minha profissão, eu adoro os temas que eu trato em sala de aula, eu tenho paixão pelo que eu faço, mas, cara, sinceramente falando, se nós fôssemos um país em que as pessoas reconhecem a importância da política, entendem a política, compreendem a política, vivem a política, respiram a política, e sabem o que é a política, ou eu estaria dando essa aula no ensino médio, para a garotada, para a galera começar, ou eu estaria desempregado, ou eu estaria fazendo outra coisa. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente precisa virar. As pessoas precisam tratar a política como algo natural na vida. Ah, mas o político é corrupto. Então, o seu problema não é com a política. Se as pessoas acham que a política é imersa em corrupção, as pessoas não estão putas da vida com a política. E as pessoas não entenderam isso. Quem está puto da vida com o executivo e legislativo corrupto, não está puto com o legislativo e executivo. Está puto com outros dois elementos. Está puto consigo mesmo, porque não sabe escolher. Mas isso é muito sofisticado. E está puto com a justiça. Porque o déficit, a ausência nesse país é de lógica de punição. O problema é a impunidade. E não existir o voto, eu ter a possibilidade de escolher quem eu quero, eu poder me apresentar para a sociedade como uma opção, como você sonha em fazer e vai fazer. Né? O seu sonho só não é realidade por uma questão etária e idade você vai obter, e obtendo idade você já tem até filiação partidária. Então, assim, isso é incrível, cara. Isso é incrível. A gente precisa considerar essa ideia. Agora, daí se as pessoas vão votar em você ou não vão, é como você disse. Concorda, não concorda, gosta ou não gosta. E a gente precisa disso. Dessa consciência. Cara, eu tô tentando te convencer de alguma coisa. Consegui? Consegui. Ótimo. Não consegui? Paciência. Quer argumentar? Quer dialogar? Quer tentar que eu melhore? Não, sim, vamos, não vamos? Obrigado, tchau, até a próxima, vamos embora. Isso é essencial. E o Diego está lembrando aqui que quando a gente fala de política, as pessoas saem de perto. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Claro que as pessoas têm direito de falar o que elas querem. Eu, por exemplo, sou um cara, hoje em dia, quando você chega para mim e fala assim, ô Dantas, vamos ali almoçar, ou vamos ali tomar uma cerveja, falar de política. Ah, não, velho. Ah, não, eu falo de política o dia inteiro, é minha vida, é minha profissão, cara. Né? Vamos falar de outra coisa para eu dar uma desoxigenada, para eu falar umas besteiras, para eu dar umas risadas também, para eu poder me divertir um pouco? Vamos, então beleza. Mas, cara, a política precisa estar na vida das pessoas. E esse exemplo é um exemplo muito legal, porque você disse exatamente isso que eu acabei de dizer. Aonde mesmo foi que, porra, num restaurante, você não estava jantando com seus pais, com os amigos, o assunto era política? É isso, cara, é isso. A gente precisa fazer. Mas, o Dantas, o cenário aqui do sul de Minas, a gente estava até conversando ontem, né, Marcos, Gabriel? O Parlamento Jovem, esse ano, não teve aluno. Acredita?
Mas não foi só em Poços, não, tá? Foi na região. E olha que começou presencial, que eles acharam que ia dar mais ibope. O que me preocupa muito nisso, cara, é assim, é saber da onde vem esse distanciamento. Acho que a Roberta, como escoteira aqui, pode até nos falar, porque ela tenta angariar jovens, né, Roberta? E tá vendo esse distanciamento, né? Porque, assim, se é isso, se é do jovem, se o jovem está dizendo não quero, cara, a gente vai ter que arrumar uma estratégia e a gente, em algum... O Tribunal Superior Eleitoral fez uma campanha Verdade. muito interessante e bateu 2 milhões de jovens inscritos. Quer dizer, é muito legal isso. Então, assim, se é do jovem, cara, então talvez o desafio seja, tá faltando saber falar com o jovem. Beleza, não é tão difícil. O meu medo, cara, é que isso venha de dentro de casa. Filho meu não vai se enfiar nisso, filho meu não vai se... Mas vem, viu? Mas vem muito. Porque você tem o seu avô, o pai, vendo o jornal reclamando da política. O jovem não vai entrar nisso. Já é um espelho para ele não entrar. Então vem. Né? É crítico, se a gente for parar para pensar. Vem muito. E ontem, Dantas, a gente discutiu educação. Acho que a maioria aqui reclamou da educação. O perfil, por isso que eu acho que foi o Gabriel, ou a Giovana que estava falando, a Tainá, de dar a aula, né? Foi a Tainá. Tipo assim, tá difícil, tá um saco ter aula. Foi a reclamação ontem, tipo assim, que saco ficar em pé olhando para frente aquele professor dando aula daquela aula maçante. Então vem acho que todo um contexto, né, dessa volta da pandemia, eu acho que a gente também não está conseguindo falar com esses jovens. Tanto é que quando eu falei, gente, a gente não vai ter aula, a gente vai bater papo nesse workshop. Podem ir sossegados, porque eles perguntaram para mim quando eu fui nas escolas, é aula? Eu falei, não. Cara, a aula na escola é do século, sei lá, bicho, 12. Né? Essa molecada é do século 21, cara. Os caras lá querem saber de ficar olhando. E tem um movimento muito forte para desacreditar a escola como algo útil na vida das pessoas, o que é muito perigoso, muito ruim. Mas, efetivamente, que a gente tem um desafio gigantesco para se modernizar enquanto educador. Né? Por exemplo, essas aulas remotas, cara. Não estou falando disso aqui hoje. Hoje a gente está batendo papo, mas aula remota, eu achei o máximo. Mas eu sempre falei para os meus colegas, cara, quem dá aula no remoto não é o professor, é o radialista. Eu tive sorte de fazer rádio, cara. Então, assim, você consegue falar sem ver ninguém, porque todo mundo desliga a câmera. Então, você consegue falar sem ver ninguém e ler chat ao mesmo tempo, sem parar e dar a sensação de que você está... não, isso aqui eu não vou falar, viu? Porra, sobre o quê, cara? Do que você leu, o que você está dizendo e tal? Então, isso é experiência de rádio, cara. Porque rádio é assim, é uma voz, é um nariz enfiado no microfone e um WhatsApp correndo aqui, né? E você tem que dialogar aqui e dialogar aqui para você chegar na casa da pessoa. E a pessoa quer companhia. Então, aula virtual de câmera desligada sem grandes recursos é rádio. E modelo híbrido? Em que eu tenho uma câmera e alunos em sala, e por esta câmera eu falo com alunos em casa. Qual que é a experiência aqui? É de programa ao vivo de televisão, com auditório. Então eu tenho que dialogar com o cara ali e fazer com que o diálogo que eu tenho com o cara ali seja um diálogo compreensível e que não desmotive o cara que está me assistindo. Porque o cara fala por trás da câmera. Professor, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu esqueço que esse som desse cara não foi captado por essa câmera e por esse microfone. Eu falo assim, isso aí, blá, 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 blá. Aí alguém vai falar assim, dá para me colocar na conversa aí porque eu não entendi porra nenhuma? Só que a terceira vez que o cara tem que fazer isso, ele já desistiu. Ele fala, puta, já falei 3 vezes, não tem mais saco para isso. Então, aonde que um professor foi capacitado para ser um radialista e um apresentador de programa de auditório? E não do cara. Porque a gente nem essa experiência teve como aluno e muito do que nós somos como professores, a gente foi capturando de alguns professores com os quais a gente teve contato na vida e a gente nunca foi treinado tecnicamente para fazer. Agora, óbvio que eu não estou aqui
querendo me achar, nem contar vantagem, nem dizer que eu sou melhor que ninguém. Mas na semana passada eu fui para a minha primeira aula híbrida. Cara, eu percebi que quem montou a sala de aula não sabe o que é um programa de auditório. Porque a câmera estava aqui, atrás da câmera estavam as pessoas, na frente da câmera estava eu, e atrás de mim estava o telão. Como é que eu enxergo o cara que está atrás de mim? Se ele levantar a mão, ou se ele fizer uma cara assim, meio de dúvida e tal, eu tenho que dialogar com esse cara no olhar, não só no ouvido. Então você muda a sala inteira. Você pega os caras que estão no presencial e falou, venham aqui para o lado, eu quero o telão aqui do lado, quero vocês em 90 graus com o telão, que é o que dá para fazer, a câmera de frente para mim, e eu olhando de canto para os dois. Aí eu consigo controlar o público. E gritando. E um cara na sala de aula, pô, Humbertão, fala mais baixo. Falei, o cara que está lá em casa não me ouve se não for desse jeito. Então, é muito interessante isso, porque nem o cara que está ali se ligou no desafio que é estar ali e, ao mesmo tempo, estar em qualquer lugar do mundo. E esse é o grande desafio. Isso que a gente está falando dos tempos de agora. Mas em 2019, quem está reclamando que estava de saco cheio, talvez já tivesse de saco cheio. O estilo prussiano, como diz o Diego. É exatamente isso. Você quer falar, Roberta? Bom, estou mais de ouvinte aqui para ouvir, né, também os jovens, porque eu estou no movimento escoteiro lá e a gente lidar com os jovens, né, e eu também tenho filhos jovens. Eu acredito muito que nós pais dessa geração, né, dessa juventude aí, a gente tem uma ânsia, né, de que eles se deem bem, que estudem e atravessem e se dê super bem na vida nos moldes que a gente aprendeu, né, ali na sala, no ensino tradicional. Hoje, um dos meus meninos estuda numa escola que é aula invertida. E muitos dos pais que ainda têm uma cabeça tradicional, eles falam assim, não, mas como que ele vai estudar sozinho? Não, mas eu tenho que ficar lá do lado dele. Eu estou tendo que ensinar matemática, eu estou tendo que ensinar química, eu estou tendo que reviver tudo aquilo. E não é isso, né? Não é isso. Então, assim, a minha presença aqui é mais voltada mesmo para a gente trazer esses jovens que estão vivendo isso agora, que está na mão de vocês mesmo, o futuro, a minha aposentadoria, quando eu estiver lá velhinha, eu quero ter que vocês tenham uma participação, mas assim, eu não estou cobrando, né, de vocês jovens aí que estão aí, Marcos, a Tainá, a Lília, e de tantos outros jovens aí. A gente quer estar junto com vocês, né? Então, assim, venham pedir, venham conversar com a gente sim, não ficam com vergonha não, vamos falar junto, né? É uma troca. Hoje aqui a gente está nessa troca. Por aí, gente. Boa. Então, eu fico até emocionada de estar aqui, porque quando eu também fui jovem, eu sempre quis participar disso e não tive essa abertura. Apesar de ter tido professoras ótimas, a Tita, que a Iula conhece, que sempre levantava bandeiras e questões políticas, mas eu sentia que a gente não tinha essa oportunidade. Então, vocês, jovens que estão tendo essa oportunidade hoje, agarrem. Olha a Iula maravilhosa, Humberto aqui, que honra. Então, assim, que honra, agarrem, gente. Não, super feliz, Roberta, obrigado. Eu acho que é isso mesmo, cara. A gente na vida, durante muito tempo, enquanto a gente conseguir, a gente tem que ser coletor, cara. A gente vai coletando, a gente coleta uma coisinha ali, a gente coleta uma coisinha acolá, a gente vai, e a gente vai juntando. A grande capacidade das pessoas, na verdade, são duas. É a de escutar e a de juntar a diversidade das suas escutas em algo que minimamente faça sentido. Esse é o grande ponto. Né? Então, só escutar não adianta nada. Né? Escutar, juntar. Né? Aparar as arestas, tirar as rebarbas, né? Afastar a gordura com um canto, ficar com o negócio com o outro e resolver o problema. Então, acho que esse ponto, Roberto, é fantástico, cara. E é por isso que teve uma época na minha vida de professor que eu achava que
ser professor era brilhar em primeira pessoa. Eu falo, todo mundo me escuta e eu sou bom pra cacete. Graças a Deus, cara, isso passou rápido. Rápido. A gente precisa se escutar, a gente precisa se ouvir, a gente precisa se sentir, se perceber, né? E isso é muito especial. Esse lance da aula virtual, que as pessoas reclamam, das câmeras desligadas, sei o quê, eu acho que, claro que o ideal seria numa turma de 50 pessoas, todo mundo se vê. Cara, isso é o ideal. Mas vocês conseguem imaginar, vocês vivem isso, não é uma pergunta, mas vocês conseguem perceber, imaginar e ver, e vocês são parte disso, a quantidade de gente que nunca se manifestou em sala de aula, e com uma câmera desligada e um teclado na mão, passa a ter coragem de falar. E a gente vai dizer que isso não é dizer, e a gente vai dizer que isso não é se expor, e aí vem um professor encrencado no século XIX dizendo, abre a câmera, quer falar tem que abrir a câmera, não tem que de escrever aqui não. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo, isso é um assalto à liberdade das pessoas se expressarem. Tá aqui, ó. Ô Humberto, desculpa a pergunta. Qual emissora você gravou aquele podcast? Na verdade, aquilo é uma inserção para a Rede Vida. Né? Rede Vida. O canal da Igreja Católica? Isso. Da igreja fica rezando o dia inteiro. Fica. E lá, 11 horas da noite, tem um jornal. Chama Jornal da Vida. 23 horas. Se você entrar, aí vai dizer, eu não entro nesse canal não, Bertão, mas minha avó tá lá todo dia, é super normal, né? Eu sou o rei das vovós, né? Eu conheço várias avós de vários amigos meus, mãe de amigo tal, que fazem, que assistem a vida, mas 23 horas o Jornal da Vida vai ao ar, eu tô lá já faz 12 anos, todos os dias, de segunda a sexta. Então, você fala do seu podcast também, que ele é muito legal, viu, gente? O Legislativo. O podcast é um programa de humor. Né? Então, tá no YouTube, né? Que eu vejo você falar. Não, que eu ouço você no Spotify, mas eu falo, gente, do YouTube. Aí eu falo, acho que ele tá ao vivo lá. É porque a gente grava toda sexta-feira, às 18 horas. A gente grava o podcast transmitindo pelo YouTube. E aí vira uma zona. Não, é muito legal, gente. Né? E aí, 18 horas de sexta? 18 de sexta, toda sexta. 18, 18h05, 18h03 tal, começa. E aí, quando começa, vira aquela zona. Depois edita bonitinho e manda para o Spotify, para os outros. Que eu vejo, eu ouço. Prateleiras de podcast, como gostam de falar. Mas é o Legis-ativo. E a gente faz essa balança. Mas é isso, pessoal. Então, acho que a gente precisa conviver melhor e aproveitar as oportunidades. O que eu li de coisa legal em chat de aula ao longo desses últimos 2 anos, de pessoas que seguramente, se estivessem em sala, não teriam falado, me dá muita alegria, né, de pensar o quanto que a gente consegue, com modelos diferentes, explorar o que as pessoas têm de melhor para oferecer, que são suas ideias. Eu acho que isso é muito legal. Alguém tem mais alguma coisa? Eu sou assim, o Gabriel. O Gabriel tá até... Genial, pô. Genial, incrível. Eu consegui falar com o Gabriel sem conhecer o Gabriel e tá ótimo, cara. Tá lindo, tá genial, tá maravilhoso. E é isso mesmo, o Gabriel é quietinho na sala aí, ó. Tudo de bom. E aqui vocês são os livros. Humberto, brigadão. Alguém tem uma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? A Lília. A Lília tá quietinha. Não, tô brincando. A Lília pode ficar quietinha o quanto ela quiser, só tô brincando. Mas enquanto... Se quiser dar um oi, pode, tá? Muito legal, né, Gabriel? Falei para vocês na sala de aula. Vocês iam gostar do Humberto. Então, e, cara, uma honra. Vocês não tenham dúvida de que eu aprendi muita coisa legal, ouvi coisas maravilhosas, ouvi coisas incríveis aqui. E é assim, cara. É coletando aqui, levando para lá, levando para colar, voltando, tal, não sei o quê. E a gente tem que estar nos lugares. E estar nos lugares é algo muito legal, seja virtualmente, seja presencialmente. Estar nas coisas é simplesmente muito especial. Então, super agradecer a vocês, foi muito legal poder conviver com vocês aqui esse pouquinho. Parabéns por vocês se aproximarem de um projeto
corajosamente nos tempos atuais, que É. desde o primeiro minuto disse que ia falar de política, e vocês falaram, vai falar, então eu vou lá. E que vão ser embaixadores para replicar isso que você está falando agora nas suas escolas. Total. São embaixadores jovens na política. Agora eles vão ter que replicar isso de uma forma de jovem para jovem. Essa é a intenção. Final de junho começa a prática nas escolas deles. A Tainá em Alfenas, Giovanni em Ouro Preto e a outra galera, tudo escola pública que a gente escolheu para eles serem os embaixadores. Sucesso para vocês. Sucesso mesmo, fico muito feliz. Sucesso. E a Roberta aqui do meu lado me ajudando. Incrível. O movimento escoteiro vai entrar nessa com vocês. Vamos juntos. Alegria. Grudem nas escolas do parlamento também, tem muita coisa legal para fazer. Puta, genial, cara. Genial, parabéns. E é isso que a gente tem que sonhar, cara. Eu tô cansado, com quase 50 anos em alguns momentos, mas hoje eu saio daqui absolutamente renovado, com vontade de viver outras tantas experiências geniais e maravilhosas. Obrigado, Iula. Obrigado, Roberta. Obrigada a você, que a gente Marcos, fica feliz Gabriel. que vale a pena, né? De pouquinho em pouquinho vale a pena, né, Total, Dantas? De total. mexer só com 10 pessoas que podem fazer a diferença para 2024, eu falo que vale a pena. Boa. Vou transferir meu título lá para votar no Vinícius. Ai, Sucesso aí para o Diego na eleição. Vai ser um prazer. Boa. Muito legal, muito legal. Valeu, Humberto. Obrigado. E Tainá, Giovana, continuem firmes aí. Quanto mais vocês se aproximarem da política, tenho a mais absoluta certeza que ela vai ficando natural a ponto de esse incômodo que a gente sente às vezes de poder falar, vai passar e vocês são mulheres muito sábias que sabem muitas coisas legais, interessantes e desafiadoras, e vocês são grandes políticas, né? E agora a gente acredita nisso e vai adiante. Obrigado, Lília, né? E aí, Gabriel, Marcos, enfim, toda a galera aí, a gente vai se ver. tem problema de ir para o YouTube da Unifal? A gravação? Não, né? Não. E aí, Iula, logo a gente está junto, né? Logo mais a gente se encontra aí, a gente tem um encontro marcado. Você vai? Não sei. Não sei do que você está falando. Do dia 9 de julho. Pode ser só que eu vá buscar vocês no aeroporto. Pode ser só que eu vá na festa de fim de ano do CLP em novembro. Mas logo mais a gente está junto. Vai comemorar, lógico. Obrigadão, pessoal. Beijo, gente. Beijo, obrigada, Valeu, gente. valeu. Até amanhã. Tchau. Tchau.